Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, aqui com você, Jader Bernardes, em mais um Centralcast. Hoje quem tá comigo aqui é a Isabela. Fala, Isabela. E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é a Isabela e vai ser uma bênção esse podcast, hein? É verdade, olha só, se você ainda não fez sua inscrição, acredito que, pelo amor de Deus, nessa altura do campeonato você tem que estar inscrito para você não perder nada do nosso canal. Gente, se inscreve no canal, dê um like, compartilhe, que com certeza é mais um episódio para edificação da sua vida, para você ser abençoado. E hoje nós estamos aqui com Pastor Kemuel. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e saúde a todos vocês também com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito pastor Kemuel esteve aqui ano passado na nossa igreja, ministrando aqui um seminário, e o pessoal gostou tanto que ele veio de novo e tem sido uma bênção esse período de ser ministrado pelo pastor Kemuel, né? Vindo com uma palavra profunda, uma palavra sólida, é o que nós precisamos, alimento, né, pastor? E uma coisa interessante, assim, eu não sei se você é lá de Cordeiro desde nascido e criado ali, né? Porque até o próprio nome da cidade já tem uma coisa bem cristã, né? Uma coisa bem... Nome bíblico, né? O nome bíblico, né? E você é filho de pastor, né? Conta um pouco da sua origem, pastor, pra gente. Muito bem, meu nome é Kemuel Lima. Eu nasci em um lar cristão. Eu nasci na cidade de Cordeiro. Sou filho do pastor Manuel Lima e também de Janira Lima. E nasci em 4 de março de 1981. E a minha história foi um milagre, porque a minha mãe, quando me gerava, chegou o momento do parto, onde o médico disse para ela, olha, vai agora para a sala do parto, mas a gente vai ter que escolher entre você e o filho. E disse para os meus pais também, né, para meu pai especialmente, olha, ela vai entrar para a sala agora e a gente vai ter que escolher um. Meu Deus. Né? Ou sai viva a mãe ou sai vivo o filho. Né? E naquele momento foi quando a igreja entrou em oração, junto com o círculo de oração, clamando por milagre, e na verdade os dois saíram e estamos vivos até hoje. A minha mãe tem 80 anos de idade, está viva, crente, serve a Deus, firme com a gente lá, missionária de Janira, e já se passaram 42 anos. E estamos firmes na presença de Deus até então. Nunca nos afastamos do caminho do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E pastor, quando você nasceu, essa parte inicial da sua infância, seu pai já era pastor presidente da igreja? Ou era só pastor, mas não como presidente? Como é que era? O meu pai, ele foi ordenado ao Santo Ministério na década de 70, né, já tem aí 40 e alguma coisa, né, mais de 4 décadas. Quando eu nasci, ele já era pastor, mas não presidente, era pastor auxiliar. Quando eu nasci, quem presidia era o pastor Américo dos Santos, que presidiu até 2008. Uhum. Em 2008 ele passou a presidência para o então meu pai, que segue na presidência até hoje, e eu ao lado dele. Mas quem me ordenou ao Santo Ministério não foi o meu pai. O meu pai sempre foi, sim, um incentivador, uma inspiração, um exemplo de vida, mas nunca forçou o meu chamado ao ministério pastoral. E quem reconheceu que eu tinha o chamado pastoral é o então falecido, saudosa memória, pastor Américo dos Santos. Que legal, que bacana. E como foi esse descobrimento do chamado? Então, aí é que vem um ponto importante. Nós crescemos na igreja como criança, né, como qualquer outra criança. Eu não vou dizer como qualquer outra criança, porque, segundo me falam, eu fazia bastante bagunça na igreja. Então, não fui qualquer criança, não. Fui bagunceira mesmo, corria nos corredores da igreja. Então, era muito ativo e superativo. Meu Deus, difícil até de acreditar. Só Deus para salvar. Não, mas eu lembro... Eu era tão bagunceiro, e aí esse testemunho eu tenho que contar aqui para vocês. Mas não contem para ninguém, por favor. Eu lembro que o meu avô um dia chegou em casa e ele ia muito na minha casa. E um dia eu vi a minha mãe cansada dele ir lá, ficar horas, 5 horas, 6 horas conversando. Minha mãe tinha que dar café para ele, e almoço, e café da tarde, e já preparar o jantar, e tinha hora que ele não ia embora. Deus. E criança vê tudo numa casa. Então eu vi que aquilo estava estressando muito, né, a família. Um dia ele chegou em casa
na casa dos meus pais, e eu falei com ele, vô, não fica vindo muito aqui não, que o senhor está cansando. E aí, gente, ele se levantou e correu atrás de mim. Eita, Ele correu atrás de mim, eu corri na frente dele, e eu fui para a garagem. Eu lembro que fui para a garagem de casa, tinha uma Kombi da igreja lá, e meu avô corria para um lado da Kombi, eu corria para o outro, meu avô corria para um lado, corria para o outro. Num dado momento, ele é mais velho, experiente, ele me cercou, conseguiu me cercar. No que ele me cercou, ele pegou uma vara, me deu uma varada nas costas e no rosto, né, irmão? Que pegou ao mesmo tempo no rosto e nas costas. E aí eu chorei muito. E ele voltou para casa, né? Voltou para casa dos meus pais. Sentou na sala e ele chorou mais do que eu. Ele falou, filha, vem aqui, eu quero pedir perdão para você, porque eu bati no seu filho, que é meu neto, e o pior, filha, acabei de bater num pastor. Eita. Então a primeira profecia de que eu seria o pastor foi uma profecia que surgiu depois de uma varada. Meu Deus. Então a partir daí eu comecei a tocar na igreja, me dedicar na bateria. Com 11 anos o meu irmão me tirou da bateria. O meu irmão Jeremias falou, olha, eu já sou baterista, você também é baterista, então eu tenho que te dar um violão, porque eu sou mais velho. Ele dizia, né? E você aprende violão para a gente tocar junto. E realmente, com 11 anos, comecei a aprender violão, não parei mais, e tocamos juntos vários anos. E com 12 anos, eu tive um encontro radical com Jesus, na escola dominical. Eu já tinha aceitado Jesus como criança, mas eu entrei com esse ímpeto de agitação na adolescência. Mas com 12 anos, a professora da escola dominical fez um apelo. E nesse apelo eu falei, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. Ali foi quando eu tive uma consciência mais intensa. E foi o ano, mas ainda continuei falador na sala de aula. Aceitei Jesus, ela orou por mim, Jesus perdoou meus pecados, mas eu era muito agitado e agitava a turma também. Um dia ela se estressou, olha só, hein? A minha vida é a vida de estressar as pessoas. Estressei meu avô, estressei uma professora de escola dominical, e um dia ela se estressou e falou assim, domingo que vem você vai dar aula, quero ver o que você vai arrumar. E aí eu falei, aceito o desafio. Pronto, já são 30 anos sem parar de dar aula na escola dominical. Então, a minha vida foi de provocar pessoas, mas sempre após uma provocação tem um agir de Deus. Que maravilha. E aí, quando você se descobriu nesse ministério, você se lançou nele, né? Sim. Você já compartilhou no púlpito aqui que você foi para o seminário, Exatamente. fez seminário. Ou seja, quem tem um chamado e entende isso, ele não pode ficar parado. Então, a gente precisa passar pelos processos, pelas etapas. Queria que você compartilhasse um pouco essa experiência do seminário, porque tem pessoas que não viram a sua ministração aqui, né, e vai ter a oportunidade, né, de estar ouvindo um pouco, que o seminário prepara em vários aspectos da nossa vida, né, pastor? Exatamente. Então, com 12 anos comecei a pregar em vários cultos, culto de criança, culto de adolescentes, mas com 15 anos abri um curso teológico em nossa igreja, o IBADERJ, e um curso teológico aqui do Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus, e tinha núcleo. E foi aberto um núcleo na nossa igreja. E eu comecei a estudar ali com 15 anos. Estudei de 15 aos 17 anos. E a partir dali, o meu pastor presidente na época, o pastor Américo dos Santos, os membros da igreja começaram a dizer, você tem que ir para o IBAD, que é o primeiro seminário teológico fundado pelas Assembleias de Deus no Brasil, IBAD. Você tem que ir para o IBAD, já que fez o seminário, já prega, é novo, é solteiro, você tem chamado pastoral, então você tem que ir para o IBAD. E aquilo foi crescendo no meu coração, mas o meu pai não se movia em nada. Ele deixava Deus agir. Terminei o ensino médio. Quando terminei o ensino médio, meu sonho era fazer direito, mas na ocasião não consegui fazer, porque as faculdades que tínhamos em nossa região era só Niterói, era só Rio de Janeiro. Hoje não, hoje já tem outras faculdades lá. Mas na época só tinha Niterói, então não tinha recurso para ir para o Rio, nem para Niterói. E então esse sonho ficou aquietado. Fiz a minha inscrição para o IBAD. Não tinha dinheiro para pagar o IBAD também, porque o IBAD fica na cidade de Pindamonhangaba, regime internato. Eita. A igreja não tinha dinheiro para pagar, minha família não tinha dinheiro para pagar. E fiquei um ano, então, trabalhando na loja da minha irmã. E quando foi no ano 2000, iria em fevereiro de 99, não tinha recurso.
Fiquei trabalhando na loja da minha irmã e quando foi fevereiro do ano 2000 eu fui para o IBAD. O professor presidente me chamou e falou, chegou a hora de você ir, com dinheiro ou sem dinheiro você vai. E fui, né? Fizemos a matrícula, fomos muito bem recebidos ali no IBAD, com uma expectativa muito grande, porque o IBAD é uma escola de pastores na época, né? Formou vários pastores. Não quer dizer que quem saía de lá saía pastor, mas muitos que passaram por lá se tornaram pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, muitos missionários e missionárias, pastores e pastoras. Então fui para lá estudar regime internato. Eita. E assim estudei 4 anos ali para me preparar para o ministério. Não sabia que seria ou pastoral ou missionário, mas eu fui disposto a ser alguma coisa no reino de Deus e a fazer alguma coisa no reino de Deus. Que maravilha. E aí, depois do seminário, o senhor já voltou para a igreja de Cordeiro? Foi para alguma outra igreja? Como que foi esse momento, né? Pós-seminário? Estudei 4 anos lá, mas tem uma coisa muito interessante, que eu fui solteiro, fui desimpedido, né? E chegando lá, Deus, no final do ano 2000, exatamente, no final do ano 2000, Deus colocou uma pessoa e quebramos um protocolo ali, né? Porque o IBAD não aceitava jovens namorarem ali na constância do estudo. Podia namorar depois, noivar e casar depois. E eu gostei, daqui é minha esposa hoje, né, uma Closinara. E o primeiro desafio foi conversar com ela para saber se ela aceitaria namorar comigo. E segundo, que ninguém poderia saber até que a direção soubesse. Então esse era um grande desafio, porque a regra na época é, se você falar que está gostando de alguém, né, a regra é dos colegas, você vai ser expulso do curso teológico. E eu li um livro na época que foi muito bom para a minha vida e eu recomendo para todo mundo hoje, Vivendo Sem Máscaras, do pastor e escritor Charles Swindoll. Eu falei, puxa, eu estou gostando dela, ela gostou de mim, eu não posso ficar com isso guardado e também não posso namorar escondido aqui, né? Porque sentimento ele se revela de alguma forma, pelo olhar, né? E lá namoro não poderia pegar na mão, não poderia abraçar, não poderia beijar, né? Tinha as regras, até porque a regra era não namorar. Mas eu conversei com a direção, e eles falaram, você tem muita coragem de vir conversar com a gente. Eu falei, não, eu não estou namorando propriamente ainda, porque eu não fui na casa dela. Era no final do ano 2000. Mas eu estou gostando dela, então eu tenho que confessar para alguém, eu tenho que abrir meu coração para alguém. E vocês são meus pastores aqui. Não, então vocês vão aguardar que agora tem que levar para o conselho, a direção e para o conselho. Aí já começou a suar frio. Aí é complicado, porque aí começou, meu Deus, será que eu fiz certo de abrir o coração para a direção? E nenhum aluno sabia. A direção foram os primeiros a saberem, mesmo os nossos pais. Conversamos, olha, foi muito bom, gente, um alívio falar. Mas chegou no ano seguinte, que é o ano 2001, assim que nós voltamos, qual foi a orientação? Você vai nas férias para a casa dela, conhecer os pais dela. Se os pais dela gostarem de você, se agradarem de você e aprovar o namoro de vocês, vocês voltam aqui e dão um relatório para nós. E aí eu fui para Santa Catarina, cidade de Imbituba, né, litoral do estado de Santa Catarina. Fui para lá, peguei um ônibus, Itapimirim, Rio, Florianópolis. E de Florianópolis eu fui para Imbituba. Na época eu lembro que eu peguei um ônibus da empresa Santo Anjo. Hoje só tem um ônibus top, né? Eu passo na estrada e só vejo o ônibus top deles. Mas na época chovia tudo. Eu lembro que molhou, a janela fechada, caía água no ombro. Cheguei lá com o ombro todo molhado. Mas conversei com eles, me trataram muito bem e aceitaram. Aceitaram namorar a filha e agora tinha que voltar para o IBAD. E aí voltamos para o IBAD, conversamos, relatamos tudo e eles concordaram, mas tinha uma ressalva. Como tinha passado o primeiro ano e graças a Deus eu tinha sido um bom aluno no primeiro ano, a regra era o seguinte, se a nota cair, acabou o namoro. Então tivemos essa imposição que foi boa,
Né? Essa imposição que foi muito boa. Mas, assim, para autorizar o nosso namoro ali, aqui eu estou resumindo, o conselho teve que se reunir numa sala, Jesus. teve que ter debates, Não, eu os imagino- professores foram consultados, o que eles Meu achavam. Deus do Então, céu. não foi uma coisa assim, entrar numa sala e estar autorizado. Não, Tem eu todo, imagino- todo um ritual. Eu imagino também a sua cabeça, que eu tô me colocando lá. Você tomou a iniciativa de ir lá conversar. Você acabou colocando o seu na reta e o dela também. Eu Isso. falei, meu Deus, agora o que vai acontecer? Se aconteceu comigo, vai acontecer com ela também e tal. Mas Jesus. Exatamente, risco mesmo. Foi um risco que valeu a pena, porque assim, foi um risco baseado na sinceridade. Aham. Muitos alunos esconderam o sentimento e acabaram se complicando. Eu não tinha como esconder. É lógico que namorar no IBAD tinha as regras, eu não podia pegar na mão, não podia beijar, não podia abraçar, não podíamos sentar na mesa de refeitório juntos, não podia sentar ao lado. Aí você que está ouvindo vai dizer assim, mas esse namoro era como então? Namoro por carta com uma pessoa que estava a 1,5 metro de distância. Namoro por Eita. carta. E se conversávamos, tinha que ter alguém ao lado, ou um colega, ou alguém da direção, supervisão do lado, e nessa distância aí de 1,5 metro, 2 metros, e valeu a pena. Porque eu casei com a mulher da minha vida e não me arrependo, e completei agora, casei no IBAD, né? Não na escola em si, mas durante, como aluno, a própria direção do IBAD nos procurou no ano 2000. Olha, a gente sente que o namoro de vocês é de Deus e vocês têm chamado de Deus. O que vocês acham de voltar em 2003, que seria o meu 4º ano? O que vocês acham de voltar casado? E aí agora eu tinha que falar com os meus pais. Ela tinha que falar com os pais dela e eu também tinha que falar com os pais dela, né? Agora imagina o que você pedir em casamento sem ter emprego. Eita. Porque seminarista é desempregado. A igreja não tinha assinado a minha carteira como alguma coisa e me enviou. Seminarista é desempregado. É só um estudante, né? Eu tinha trabalhado na loja da minha irmã, então eu estava praticamente na condição de desempregado mesmo, né? Como estudante, mas na condição de desempregado. Mas eu fui lá pedir os pais concordaram, meus pais concordaram também, a minha igreja concordou e casamos, então, em 11 de janeiro de 2003. E voltamos para o IBAD para cursar o 4º ano como casados. Que maravilha. Resumindo aqui, foi um desafio muito grande, né? A história é longa, mas estou resumindo para vocês. Casamos e voltamos casados e não tínhamos recursos para pagar agora como casado. Mas Deus abriu as portas, todas as mensalidades foram pagas e, na verdade, Deus abriu uma porta para usar pessoas, para enviar recurso para o IBAD dar desconto para nós. Eita. Eu não sei, porque a minha igreja não teria condições de pagar para nós dois. Mas Deus usou pessoas, pastores, que eu não conheço até hoje. Deus usou igrejas que eu não conheço até hoje, que chegaram no IBAD, depositaram uma oferta lá, para que pudesse abençoar alunos dedicados e alunos empenhados. E, no final, vou dar um exemplo aqui. É como se a minha igreja tivesse que pagar R$1.000 de mensalidade, um exemplo hoje, R$1.000 de mensalidade, como solteiro, e na verdade como casado a igreja pagou R$100. Jesus. Mais ou Que menos, benção. só para vocês entenderem o tamanho do milagre. Se a igreja pagasse R$1.000 para nós dois, já era lucro. Agora ainda pagou muito menos do que se eu tivesse lá como solteiro. Então a gente vê o milagre, o cuidado de Deus. Aí, respondendo agora a sua pergunta, depois dessa volta toda, voltei para Cordeiro, estou lá até hoje com a minha esposa. Fui pro IBAD solteiro e voltei casado. Voltou casado. Pastor, uma pergunta talvez um pouco assim, muito específica, talvez assim um pouco meio difícil, mas aí eu não acho não, mas vou lançar essa pergunta aí. A gente está numa denominação que um seminário não é assim um pré-requisito e para uma pessoa ser consagrada, por exemplo, a pastor, né? E de fato a gente se embasa ali na Bíblia, na palavra de Deus, e minha fala aqui não estou dizendo o que é certo, o que é errado, não é essa a questão. Mas eu queria que você compartilhasse, tendo passado por um seminário,
o quão você acha que isso é importante para a formação de um pastor. E eu gostaria de ser até mais amplo, não só na questão de um pastor, de um missionário, de um presbítero, de um evangelista, uma pessoa que entende um chamado e ela falou assim, opa, eu preciso me preparar para isso, eu preciso... O quanto que o seminário foi importante para você, para sua esposa, para o seu ministério. A formação bíblica e teológica que eu tive no IBAD, ela fez toda a diferença no ministério que eu exerço hoje. Eu reconheço que o chamado de Deus não depende da preparação bíblica e teológica das pessoas. O chamado de Deus não depende disso. Deus chama quem Ele quiser, da forma que Ele quiser e na hora que Ele quiser. Porém, é muito importante a gente observar isso, que a gente é da Assembleia de Deus, né? Sou ministro da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus ela tem um início muito difícil, onde ela cresceu com obreiros que não tiveram oportunidade para estudar. Sim. Exemplo, o meu pai já está caminhando aí para quase 50 anos de ordenação ao Santo Ministério. Ele não teve oportunidade nem de ter uma formação completa de ensino fundamental, né? Se não tem ensino fundamental nem médio nem acadêmico, mas é um homem de Deus. E quando se observa ele lendo um texto bíblico, né, ele sempre é a cadeira dele, a posição dele, toda vez que ele está no culto, fazer a leitura bíblica inicial do culto, a gente observa que praticamente não tem diferença para alguém que tenha tido a oportunidade de estudar. Hoje, um pouco de leitura, um pouco de dificuldade que ele tem hoje em razão da visão, da vista, né, mas não da capacidade de ler. Então, foi alguém que, se ele estiver pregando, ele tem pouquíssimos erros em língua portuguesa. Pouquíssimos erros. Consegue comunicar para qualquer público. Se ele estiver dentro de uma universidade, trazendo uma palavra, uma saudação, se ele estiver no aniversário, no casamento, estiver no meio de desembargadores, professores, todos conseguem entendê-lo, né? E dificilmente alguém vai olhar, olha quantos erros ele cometeu. E para alguém que não teve a oportunidade que eu tive. Mais uma coisa muito importante. Ele não teve a oportunidade que eu tive, que é ir para o IBAD estudar. Mas ele lançou mão da oportunidade que chegou até ele, que foi fazer o curso da ETAD na década de 80. Na década de 80 foi formado um núcleo da ETAD em nossa igreja, em Cordeiro, e ele estudou e concluiu 4 anos do curso básico de teologia da ETAD. Então, o que a gente entende aí? Obreiros lá atrás que não tiveram oportunidades, talvez que nós não tivemos, mas muitos obreiros lá atrás, eles lançaram mão das oportunidades que estavam né, ao alcance deles. Sim. E esses obreiros fizeram a diferença. Sim. O triste é quando o obreiro não lança a mão da oportunidade que está ao alcance dele. Realmente se torna um entrave para a obra de Deus. Um entrave para a obra de Deus. Então eu vejo assim, muitos obreiros antigos na Assembleia de Deus que não tiveram a oportunidade de estudar, mas se tornaram teólogos. Se tornaram exímios pregadores. Por quê? Porque eram caprichosos na leitura. Eram disciplinados na leitura. Sim. Agora, trazendo para o nosso contexto hoje, quem tem chamado de Deus, vocação de Deus, e prescinde ou despreza a formação teológica e bíblica, vai ter um ministério curto. Vai ter um ministério curto. Se não aproveitar as oportunidades que tem, hoje tem formação EAD, hoje tem núcleos teológicos nas igrejas, tem faculdade EAD, e tem as palestras, tem as escolas bíblicas, tem muitos cursos, muitas oportunidades. Então, se o obreiro hoje não aproveitar o que está na mão dele, ele não vai adiante. Porque o próprio contexto social já vai trazer muitas dificuldades para ele. Verdade. Porque se tem algo que traz admiração no público, é uma coisa chamada disciplina, esforço, dedicação. E no contexto que a gente vive hoje, toda a igreja, e não pensem
né, os ouvintes, os teleouvintes que estão com a gente aqui, não pensem que pelo fato de você pastorear uma igreja que está numa tribo, uma igreja que está num lugar difícil, no meio de uma floresta, no meio de uma mata, enfim, não pensem que essas pessoas não vão exigir de nós dedicação. É um erro muito grande a pessoa achar que as pessoas que eu cuido aqui nem estudo têm. Mas aí que está. O meu pastor presidente hoje, meu pai, não teve o estudo que eu tenho. O meu pastor presidente, que me enviou para o IBAD, não teve a formação que eu tenho hoje, mas eles me lançaram. Eles disseram, nós não estudamos, como você vai ter oportunidade agora para estudar. Vai! Você tem que estudar, porque vem dias difíceis aí que você vai ter que ter preparo, você vai ter que estudar. Então eu vejo que eu tive pastores que não foram líderes tampa. Né? O que é o pastor líder tampa? É aquele pastor que você quer crescer, ele coloca a tampa em cima. Né? O líder tampa. Né? Você tem talento, ele coloca a tampa. Você tem vocação, coloca a tampa. Graças a Deus, não. Todos os pastores, né, meus pastores presidentes e pastores auxiliares também da nossa igreja, que foram meus pais também, que me adotaram, todos eles me incentivaram a estudar. Então eu digo, pastor e nossa jovem que aqui está também, sem estudar hoje, o obreiro vai ter muita dificuldade. Até porque pessoas que você às vezes olha, ela é analfabeta, ela pode ser analfabeta, mas ela quer ouvir alguém que tenha conhecimento. É verdade. Então não adianta, eu digo porque eu ajudo a apacentar uma igreja que tem pessoas de todos os níveis acadêmicos, todos os níveis culturais e nível de estudo. E eu vejo claramente irmãos que não tiveram a oportunidade de estudar, mas eles sentam no culto e veem, pastor, esse pastor que veio aqui pregar aí não é o teu caso, tá bom? Né? Esse pastor que veio pregar aí é muito relaxado, não traz ele mais não. Aí você vai ver a formação do pastor que pregou e a pessoa que está falando tem uma distância enorme. Eu falo, por quê? Porque ele não estuda, não tem conhecimento da palavra. E às vezes a pessoa tem formação teológica, mas parece estranho. Tem gente hoje que tem formação teológica, mas não tem conhecimento da palavra de Deus. Revelação. Então eu digo, hoje para quem tem vocação ao santo ministério, tem que estudar. Não é o principal, mas é o que vai fazer a diferença. E nós vemos que o Senhor, além de trazer esse conhecimento muito sólido, sempre vem com uma palavra rema, né, Jader? Aquela palavra revelada. Sim. E gera uma curiosidade na gente. Como é a vida devocional do Senhor? Como é a prática das disciplinas espirituais? Porque às vezes a pessoa que está nos assistindo tem essa dúvida. Como eu faço? Por onde começar? Porque saiu do seminário, mas não ficou por ali. O senhor continuou, o senhor consome muitos livros além da Bíblia. Como que é essa prática de estudos? Exatamente. O seminário ele dá uma plataforma para nós. Né? O seminário ele dá uma plataforma, como se fosse uma mesa dessa aqui, uma plataforma. Agora, a gente tem que edificar. A gente tem que fluir, tem que crescer, tem que levantar uma edificação ali. E a nossa vida ministerial, assim, todo curso teológico ele dá uma plataforma para a gente. E a partir dali nós vamos edificando. Né? Então, no tocante à minha vida, eu saí do IBAD, né? E uma coisa muito importante, eu passei a me engajar em tudo que a igreja oferece. Tudo que possa imaginar. Então, eu voltei a trabalhar na igreja e passei a atuar em todas as áreas possíveis. Não como pregador, porque a gente não volta como pastor. A gente volta como seminarista recém-formado. Mas voltei, uma coisa que eu passei a cultivar ali, a minha presença no círculo de oração. Eu frequentava a oração com as irmãs. Eu frequentava a oração com os jovens. Culto de oração na igreja, eu estava lá 7 horas orando com os pastores, orando com a igreja. E uma coisa que eu aprendi muito, e aí não foi no seminário, foi na vida com o meu pai, onde eu levantava de madrugada várias vezes. E como criança, a gente vai sempre para o quarto do pai, ou para o quarto da mãe. Então, quantas vezes chegava ali no quarto do meu pai de madrugada para poder deitar com eles lá, ou olhar, bispar, e ele não estava na cama, estava com os joelhos dobrados.
muitas vezes ele e minha mãe com os joelhos dobrados. Cara, quando eu chego um pouco mais cedo, 9h30, 10 horas, eles estão lá fazendo um devocional com o meu filho. Ok. Então, a gente tem essa herança espiritual. E o que eu passei a entender? Se eu quero ter sucesso ministerial, eu não posso prescindir, desprezar essa base, Aham. que é ter vida com Deus, Sim. orar nas madrugadas e orar, ler a palavra. E Deus me deu uma riqueza tão grande, que foi casar com a Cleusinara. Eu digo que quando eu me casei com ela, no IBAD mesmo, ela orava mais que eu. Se tem alguém que me ensinou a jejuar, foi a minha namorada, que hoje é minha esposa. Porque ela foi para o seminário com muita dificuldade, os seus pais não tinham recursos, e ela abria mão, e várias vezes eu ia tomar café no refeitório junto com os alunos, e eu ficava aguardando pelo menos para ver, porque ver a distância ele podia. Né? Então, pelo menos para contemplar a namorada, embora não pudesse pegar na mão, e aí ficava ali esperando ela passar, aí ela passava, aguardava ela tomar café, não tomava. Ela pegava o pão, né, que oferecia para nós ali, embrulhava no guardanapo e levava para o quarto para comer à noite. E aí depois eu mandava cá dizendo: por que você não toma café? Meu Deus. Porque eu estou jejuando. Só que, gente, isso não era um dia na semana. Eram 7 dias na semana. Para que Deus respondesse, para que Deus fizesse, para que Deus mandasse recurso. E Deus mandava recurso para aquela moça, gente. Glória a Deus. E ela acabava até me emprestando dinheiro no seminário. Então, aí eu passei a ver a fonte da provisão dela. Glória Era a Deus. Glória a Deus. Não que eu não soubesse sobre oração. Na oração eu sabia, mas o jejum mesmo, quem me ensinou foi a minha namorada. Glória a Deus. E a gente traz isso para o casamento, e eu trouxe isso para o ministério. Então, hoje nós estamos intensamente comprometidos com Deus e comprometidos com o jejum. Já estamos caminhando aí para 18 anos no ministério pastoral, e se chegamos até aqui, primeiramente é Deus e o jejum conjugal. Glória a Deus. Oração e jejum conjugal. Não tem como abrir mão. E por onde eu passo, eu luto para incendiar pessoas, incendiar igrejas, para que orem e para que jejuem. Nós estamos agora numa semana em nossa cidade, uma semana de uma festa aqui muito conhecida, já uma festa de 100 anos, mas uma festa que também traz muitos prejuízos espirituais para crentes e não crentes. E eu louvo a Deus, porque são 9 dias de festa na cidade, e são 10 dias de oração e jejum com a igreja. E cada dia tem pelo menos 20 crentes orando e jejuando pela cidade de Cordeiro nesse exato momento. Hoje, pelo menos 20 irmãos estavam orando e jejuando pela cidade de Cordeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. E, assim, a gente infelizmente tem que caminhar para o final, por questão de tempo. O pastor Kemuel tem que estar ministrando. Mas eu queria estar fechando com uma última pergunta para o pastor, porque quem teve a oportunidade, ou quem tem a oportunidade, eu creio que o pessoal de Cordeiro vai estar. Eu quero já mandar um abraço para todo mundo aí dessa igreja querida, mas todo mundo que vê o pastor ministrando, por exemplo, a gente aqui de Campos, com aquela felicidade, com aquela alegria ali no púlpito, ministrando, profetizando, cantando, e com um sorriso sempre largo no rosto. E assim, não conhece muito a história e do desafio, por exemplo, de ter um filho autista, né? E eu queria que você compartilhasse assim, um pouco como é essa experiência. Eu creio que algumas pessoas que possam estar nos assistindo passam por essa experiência. E como é lidar com isso, com esse desafio, porque a gente sempre idealiza coisas, né? Então, sim, a esposa está grávida, meu Deus, vai ser assim e tal, como é que vai ser? E como é que é lidar com isso, pastor? Bom, primeira coisa, vocês sabem que toda resposta tem um contexto enorme. Eu tento resumir. Primeiramente, quando eu falo, né, quando a gente fala do nosso filho Esdras, tem que entender que eu não podia gerar filhos. Então, durante 12 anos, eu não pude ter filhos.
vamos colocar aí 11 anos, porque no primeiro ano você não pensa tanto, mas depois você já pensa em ter uma criança. Então, praticamente passei 12 anos sem ter uma criança em casa. Muita gente pensava que era planejamento familiar, que era uma decisão, enfim, mas quando a gente começou a querer com mais intensidade uma criança, a gente começou a ver que tinha uma enfermidade. Eu fui diagnosticado com impossibilidade mesmo de gerar uma criança. Total impossibilidade. E isso trouxe um desafio muito grande. Consultamos médicos, excelentes médicos no estado do Rio de Janeiro, estado de Santa Catarina, excelentes médicos, e o diagnóstico foi o mesmo: eu não podia gerar filhos. Mas, 12 anos depois, Deus fez um milagre. Deus fez um milagre onde, no ano de 2015, passamos uma luta espiritual muito grande. No outro momento eu falo com vocês sobre isso, quando a gente passou a ter um posicionamento muito firme na cidade contra a idolatria e toda forma de idolatria. Isso trouxe uma perseguição muito grande a mim, à igreja onde eu congrego, e foi exatamente nesse ano de dor, de lágrimas, de intensa perseguição, foi quando a minha esposa foi encontrada grávida. Quando não tínhamos mais esperança de eu contribuir para que pudéssemos ter um filho, a ideia da medicina eram outras ideias, de repente, sêmen de outro homem, inserir na minha esposa, enfim, mas não era o que entendíamos da parte de Deus. Não era o que entendíamos da parte do Senhor, e continuamos orando, e exatamente no mês de setembro ela foi. Então veio o exame dizendo que ela estava grávida. Ele nasceu em maio, 1º de maio, exatamente, dia do trabalhador. E tudo da bênção, tudo festa, tudo alegria. Até que veio 10 meses, um ano, fomos fazer um book do nosso filho e ele não sentava. Uma criança, imagina, uma criança de 1 ano não sentar é praticamente impossível se não tiver alguma coisa. Levamos ele, passou mal uma noite, levamos ele na pediatra de plantão, e a pediatra disse: menino é muito mole, ele não senta, ele já tem praticamente 1 ano, não senta, não fixa os olhos na gente, vocês têm que levar e examinar isso melhor com algum especialista, neurologista, enfim. Deu lá para nós recomendações. E, resumindo, nosso filho foi andar com 1 ano e 10 meses. Quando todas as crianças, colegas da igreja, estavam ali correndo, brincando, na mesma idade, ele só pôde correr e andar com 1 ano e 10 meses. E ele foi diagnosticado alguns anos depois com autismo e também com deficiência, nos últimos 2 anos aí, também com deficiência intelectual. Nosso filho não fala, ele não é verbal, ele comunica, mas não é verbal, mas ele anda, ele comunica. Teve muitas crises, hoje ele tem 8 anos de idade, muitas crises, e o grande desafio, por enquanto, em 8 anos aí com o nosso filho, eu não tive a alegria de ouvi-lo me chamar de pai, nem ouvi ainda chamar a mãe dele de mãe. Mas a gente tem um amor muito grande por ele e ele tem um amor por nós. E todas as vezes que a gente pergunta: você ama seu pai, você ama sua mãe? Ele se aproxima da gente e abraça. Ou coloca a mão no coração. Então, assim, a experiência com um filho autista é um desafio muito grande. Primeiro, a demora no diagnóstico. A gente mora no interior do estado do Rio de Janeiro, uma cidade pequena, e nem todos os profissionais estão preparados para dar um diagnóstico rápido. Por que o diagnóstico rápido? Porque o diagnóstico rápido nos dá um caminho para a gente seguir. O que vamos fazer? Porque enquanto não tem um diagnóstico, não tem como traçar um caminho de terapia, de medicação. Não tem como. Vai dar qual medicação se não tem um diagnóstico? Vai recomendar qual terapia se não tem um diagnóstico? Então, tivemos esse atraso, procuramos em tempo hábil, mas, na ocasião, nós não tínhamos profissionais tão preparados como até hoje temos. Hoje temos, graças a Deus, na cidade de Cordeiro,
Temos vários profissionais que já podem dar um diagnóstico mais rápido, mas há 8 anos não. Então parece que é um tempo pequeno, 8 anos, mas graças a Deus a cidade evoluiu bastante nisso, mas ainda hoje é um grande desafio. Foi diagnosticado e hoje tratamos com fisioterapeuta, neuropediatra, psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, neuropsicopedagoga, enfim, é uma equipe grande, né, para cuidar dele semanalmente. Né? Lógico que psiquiatra não é toda semana, né? Mas as terapias toda semana tem. Psicóloga, fono, enfim, pelo menos uns 2 ou 3 profissionais por semana precisa. E Deus vai dando graça, né, pastor? Vai Ir dando vencendo as etapas, né, os momentos, os processos, Deus vai dando O graça. grande desafio é não ter vergonha do filho que você tem. As pessoas, no passado, alguém fala assim, mas hoje parece que aumentou o número de autistas. Sim, a tendência é aumentar porque a população aumenta e hoje não é o número de autistas, mas o número de pessoas com alguma deficiência no Brasil hoje, e é importante nós, como igreja, atentar para isso. 1/4 da população brasileira hoje, mais de 40 milhões de pessoas, sofrem com algum tipo de deficiência. Muita coisa. Então, se alguma igreja hoje pensa em evangelizar sem alcançar alguém com deficiência, esquece. Porque é impossível evangelizar o Brasil hoje sem alcançar alguém que não tenha algum tipo de deficiência, sendo física, né, ou sendo psicológica, psiquiátrica, enfim. A gente vai se deparar com pessoas com algum tipo de deficiência. O segredo é não ter vergonha do filho que Deus deu. Nós amamos o Herdes, a igreja ama o Herdes, e quem conhece ele passa a ter um carinho muito grande por ele. Mas é uma barreira, tem pais que tiram e tentam contra a própria vida, porque quando descobre que um filho é autista, se desespera. E Deus me deu, digo assim, um filho, e me deu um ministério junto para mim e para minha esposa. Porque através da nossa convivência com ele, da nossa aprendizagem com ele, a gente tem podido aconselhar casais, aconselhar famílias. Sim. E a gente hoje tem um projeto na igreja voltado para ajudar famílias especiais. Hoje a gente tem um trabalho missionário, evangelístico com famílias, trabalho de aconselhamento, de oração, de visitação. De vez em quando o celular toca, pastor, pessoas em pranto, em desespero, meu filho é autista, o que eu faço? E tem gente que realmente não aguenta essa bomba, inicialmente bomba. Essa notícia vem para muita gente como uma bomba. Tem casal que não tem estrutura. Tem casos de pessoas tentarem contra a própria vida, de separação, marido que não aguenta, esposa que não aguenta, alguém de entregar o filho para os avós cuidarem porque o casal não aguenta, então deixa para o avô cuidar. Então, são muitos casos. Sim. O que eu diria hoje para você que está aqui nos acompanhando e para vocês que estão me perguntando aqui primeiramente, Deus. A gente tem conseguido sucesso no tratamento com eles, primeiro, Jesus. Sem Jesus fica muito difícil. A questão não é só dinheiro. Porque tem muita gente com dinheiro no Brasil e não tem sucesso. Pode pagar os melhores profissionais, pode pagar os grandes especialistas e não tem sucesso. Então o segredo é Jesus. Com Jesus, a gente vai lançar mão, então, dos profissionais que vão nos ajudar. Porque não adianta só ter excelentes profissionais, porque vai ter profissional que ele vai querer caminhar com a gente, vai ter fé. Mas tem profissional que a gente consulta que não tem fé. Chega e diz, seu filho tem jeito não, você vai ter que se adaptar, vai ter que se virar e não tem jeito. E eu tenho, gente, posso até não alcançar, mas eu tenho esperança do milagre que Deus possa fazer. Amém. E enquanto Deus não faz, eu sigo cuidando e amando juntamente com a minha esposa do nosso filho. Então, são passos importantes. Jesus, profissionais excelentes nos ajudando, família dando suporte, igreja dando suporte. Agora, a gente nunca pode esperar que todo mundo vai elogiar ou que todo mundo vai gostar do nosso filho. Tá? Não é uma consolação você achar que todo mundo vai gostar do meu filho. Não. Uma vez que o filho corre, uma vez que faz a bagunça,
Ele não fala, mas ele solta sons. E às vezes ele solta sons quando todo mundo está em silêncio. É na hora do culto, ele solta sons, né? Como se quisesse falar. Então, se quem está ao lado não tiver essa empatia, esse amor, a gente vai sofrer constrangimento em vários lugares. É no médico, às vezes você vai ao médico. Tem lá a clínica, tem 20 pessoas para ser consultada, todo mundo quietinho. E o seu filho não está quieto, quer correr, quer uma chave, quer ir ao banheiro, né? Vai ao banheiro não sei quantas vezes, só para ter a alegria de apertar a água, apertar a torneira. Então, se descobrir que a torneira lá é automática, então quer ir 3 vezes no banheiro só para ter o prazer de apertar a torneira. Então, agora, uma coisa a gente aprende com vários autistas, porque nenhum é igual. Né? São seres humanos, eles não são iguais. Uma coisa que a gente aprende, eu aprendi muito com ele, é você se alegrar com as coisas simples. Enquanto a gente quer coisa muito grande para se alegrar, ele se alegra com uma caneta. Hoje cedo eu fui cortar cabelo com ele, né, cortar o cabelo dele, e então o cabeleireiro ali, muito, muito jovem, muito interessante, trocava com ele. Ele começou a ter alegria de cortar o cabelo só para trocar o pente com o barbeiro. Então o barbeiro dava um pente para ele e usava o outro para poder pentear e cortar. Num dado momento ele queria o outro, da mão do barbeiro. O barbeiro começou praticamente meia hora para cortar o cabelo dele, trocando o pente. Imagina, meia hora trocando o pente. Mas aquilo é uma alegria. O que para nós o pente é algo que a gente só usa e joga lá na gaveta, para ele é um motivo de alegria poder trocar o pente com o barbeiro, com o cabeleireiro. Então a gente se alegra com as coisas simples. Que bacana. E ele nos ajuda muito. Né? E ele nos ajuda até em aconselhamento pastoral. E aqui eu quero falar já para encerrar. Eu e minha esposa fomos aconselhar um casal com ele. Né? Ele era mais novinho. E o casal tinha muitos problemas, muita discussão, muito tenso o aconselhamento. E ele ficou quieto lá, né, no carrinho, bem novinho. E aquele casal muito tenso, um discutindo quem tinha razão, quem não tinha razão. Num dado momento ele começou a rir. E a rir, e a rir, e a rir. E a gente olhou para ele assim, né, não querendo mandar ele rir. Olha, foi o riso que trouxe reconciliação conjugal, porque o casal começou a rir também. Né, o casal problemático. Quebrou, se desarmaram. Enfim, e começaram a ver ele rindo, pronto. E aí a gente começou a rir também, resumindo. Eram 5 pessoas, né? Eu, minha esposa, o casal e o Esdras, rindo. A partir dali só precisamos orar. E glória o casal decidiu continuar casado, está casado até hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Apenas para descontrair. Gente, mas olha só, a gente precisa estar encerrando. Eu quero te agradecer, você que chegou até o final aqui. Compartilhe esse vídeo, dê um like aí, deixe seu comentário. E que nós acreditamos, nós cremos que esse vídeo tem a capacidade de estar abençoando vidas, abençoando pessoas. Então, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E eu quero agradecer muito a Isabela por ter participado conosco aqui nesse episódio. E muito o pastor Kemuel poder, né, ter liberado um tempinho aqui antes da ministração e compartilhar um pouco das suas experiências aqui conosco. Foi muito enriquecedor. Isabela? É isso, obrigada. A gente, né, tinha muitas perguntas ainda, muitas curiosidades. Saímos aqui ainda com mais questionamentos, mas foi uma bênção, enriquecedor. E como é bom ouvir pessoas que carregam algo tão especial como o Senhor e falando de assuntos tão pertinentes para a nossa geração, porque como igreja nós ainda temos tantas barreiras, né, para romper. E esse é um dos assuntos, é uma das barreiras que como igreja ainda nós precisamos romper, de incluir, de ser uma igreja que inclui mais. E espero ter outra oportunidade, né, de conversar com o pastor Kemuel, para a gente fazer mais perguntas. Já fica aí o convite aí, já está lançado aí. Está lançado aí. E é isso. Que bom, parabéns, obrigado pelo convite. Né? Deus abençoe o pastor Elias, que nos acolhe tão bem aqui na Assembleia de Deus Central aí de Campos. Obrigado, a igreja nos acolhe muito bem, vocês nos acolhem muito bem, a equipe aí atrás das câmeras aí, os membros da igreja, então a gente é muito bem acolhido aqui, desde a portaria até o líder da igreja. Muito obrigado por esse privilégio de estar aqui, e que Deus os abençoe, que esse ministério possa crescer na vida de vocês.
E se eu posso ainda deixar um versículo Com certeza. da palavra de Deus para todos que nos ouvem, está em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: porque somos feitura sua, ou seja, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Grava essa expressão, nós somos feituras de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus nos fez, que Deus nos criou. Não sei como você não sei a cor da sua pele, mas uma coisa eu sei, Deus te fez. E se alguém está nos ouvindo aqui, se tem alguma deficiência, ou se algum filho tem algum tipo de deficiência, eu diria o seguinte: busque ajuda em Jesus Cristo e ame, simplesmente ame. A minha esposa e eu, nós amamos o filho que temos e vivemos intencionalmente e intensamente o ministério que Deus deu em nossas mãos. O filho sendo ou tendo autismo não nos impede de fazer a obra de Deus. Lógico, para que a gente pudesse estar aqui hoje, alguém precisou ficar com ele. Então a gente depende de pessoas para que a gente consiga prosseguir no ministério. E Deus tem nos dado vitória, que Deus tem colocado pessoas lindas e maravilhosas, a começar pela família que temos, por parte da minha esposa e a família da minha parte também. São famílias que acolhem o Esdras e que amam o Esdras e nos ajudam, então, a prosseguir no ministério que Deus colocou em nossas mãos. Se chegar um diagnóstico assim na sua mão, não pare de cumprir o chamado de Deus. Deus sempre vai levantar alguém para nos ajudar. Amém. Muito obrigado. Amém. E Deus nos abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe.